Amados irmãos e irmãs, eu gostaria que você não perdesse nada daquilo que o Senhor tem para falar a nós. Nós acabamos de ouvir no Evangelho, Jesus curando um surdo que tinha dificuldades para falar. Só que aqui nós poderíamos pensar que fosse apenas uma cura, uma das curas físicas feitas por Jesus, uma simples cura de possibilitar alguém de ouvir e ao mesmo tempo de falar. Mas para compreendermos o Evangelho de hoje, nós precisamos pegar o início do Evangelho, porque o Evangelho de hoje é a continuidade da libertação de uma menina que estava oprimida e possessa pelo demônio, cuja mãe havia clamado pedindo a Jesus. É o evangelho daquela sírio-fenícia que pediu a Jesus para libertar a sua filha, e Jesus vai dizer que não poderia jogar os pães aos cachorrinhos, e você conhece muito bem o evangelho, foi o evangelho de ontem. Jesus está saindo de Tiro, está saindo da cidade, da região, uma região completamente pagã. Jesus está saindo de uma região pagã, onde o Deus único, onde o Deus Yahvé, onde o Deus verdadeiro não é adorado nem conhecido, onde existe uma grande mistura de tantos deuses e de tantas crenças, e onde uma menina foi liberta do demônio. Jesus está então nessa mesma região, e a palavra de Deus vai dizer, olha, Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia, continua sendo um território pagão, e continuou até o mar da Galileia. O mar, mesmo sendo território judaico agora, território de Israel, o mar na Sagrada Escritura é o símbolo da morte. E foi justamente às margens do mar da Galileia que Jesus chamou seus discípulos, para dizer para nós que ele os tirou da região da morte. Então o mar, na mentalidade judaica, é o lugar da morte, devido ao fato dos judeus acreditarem que no mar morava-se Leviatã, que era aquele que matava os pescadores, que se despediam das suas famílias, iam pescar e não voltavam mais. Então o mar, para os judeus, na cultura bíblica, começou a se tornar o símbolo da própria morte. Então veja, Jesus está num território pagão, passa por outro território pagão, vai em direção à morte, a região da morte, do mundo mal, e chega agora na Decápole, uma região de 10 cidades, também todas elas pagãs. E por que o evangelista faz questão de contar todo esse episódio, dar para nós essa introdução, para depois falar da cura? Para mostrar para nós que a cura desse surdo mudo, ou desse surdo com dificuldades de ouvir, não é apenas uma cura física. Por detrás dessa cura, há uma grande libertação daquele que queria impedi-lo de ouvir a Deus, de ouvir a sua palavra e de proclamar os seus grandes feitos e de proclamar as obras do rei. A Sagrada Escritura vai dizer, trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar. Irmãos, uma pessoa com dificuldade de audição, ou que não tem a audição, que está surdo, como diz a Sagrada Escritura, é um deficiente auditivo, né? E que tem dificuldade para falar, essa pessoa, ela sabe andar, ela não precisa ser levada até alguém, ela mesma poderia ter ido até Jesus, mas por que o evangelista faz questão de dizer que essa pessoa foi levada, trouxeram o surdo mudo até Jesus? Acompanha comigo, ele estava em território pagão. Jesus passa pela região da morte. Jesus atravessa a região da morte para chegar em outro território pagão. E Jesus vai encontrar alguém que já não tem mais liberdade.
A liberdade desse homem tinha sido roubada dele. Por isso ele foi carregado, levado, trazido até Jesus, incapaz de assumir as rédeas da própria vida, incapaz de assumir a sua própria vida, a sua deficiência, a sua história. E isso o evangelista traz para nós logo após a libertação daquela menina, para dizer que essa libertação, a cura desse homem, não foi apenas uma cura física. Por detrás dessa cura existe uma grande libertação de uma surdez muito mais profunda do que simplesmente uma deficiência auditiva. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar. E eu queria falar para você um pouquinho sobre quem eram os surdos e os mudos na Sagrada Escritura. Não era apenas um sofrimento físico de não poder ouvir e de não poder falar. Existia um sofrimento moral e espiritual muito maior do que o sofrimento físico. Quem era o surdo na Sagrada Escritura? Era aquele que era incapaz de ouvir a palavra de Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, segundo o livro do Deuteronômio, capítulo 6. Qual é o primeiro mandamento? Qual é, minha gente? Vocês não fizeram catequese, não? Qual é? Não é amar a Deus, não. Antes disso vem outra palavrinha. Escuta, Israel. Os rabinos dizem que o único remédio que Deus deu para a humanidade, para curá-la da surdez causada pela serpente, que foi a primeira leitura de hoje, foi a ordem de escutar a Deus. Por isso que o primeiro mandamento é escuta, Israel, e que no hebraico é a mesma coisa que obedecer, escutar. E os judeus repetem essa oração, chamar Israel, algumas vezes por dia, tampando os olhos, para não se perder com a beleza do caminho e nem com as atrações desse mundo, tampam os olhos e gritam, escuta, Israel. Por quê? É o mandamento que vai curar os ouvidos de toda surdez causada pela serpente lá no livro do Gênesis. Então por aí você já compreende o sofrimento de um surdo na Sagrada Escritura. Diante de todo o povo e diante de toda a nação, era alguém incapaz de receber a palavra criadora de Deus. Era alguém incapaz de ser liberto pelo poder da palavra. Era alguém que nunca teria possibilidade de ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Era alguém incapaz de rezar durante o dia dizendo, escuta, Israel. Na verdade era alguém separado dos mandamentos de Deus, porque não podia rezar 2 ou 3 vezes ao dia dizendo, escuta, Israel. E consequentemente, porque não escutava, não poderia também proclamar as beracó, ou seja, as bênçãos de Deus durante o dia. Na cultura bíblica, era alguém incapaz de receber como presente e dom de Deus a sua própria palavra. Era alguém deixado de lado, eliminado. E agora analisa comigo. Quem é aquele que tem mais interesse em nos impedir de ouvir a palavra de Deus? Quem é aquele que tem mais interesse em nos impedir de ouvir a palavra de Deus e, consequentemente, proclamar a palavra de Deus? São Paulo vai dizer que a fé vem da escuta da pregação, da escuta da palavra. Uma vez que eu não consigo escutar a palavra, não existe fé e conversão, porque a palavra não foi ouvida, a palavra não foi proclamada. E mais, os judeus acreditam, e a liturgia católica também ensina isso, que quando alguém vem para o ambão e proclama a palavra, enquanto o lecionário ou a palavra de Deus está fechada, a liturgia ensina que é um livro morto. Mas uma vez que a palavra é aberta e que a palavra é proclamada,
aquilo que foi proclamado está acontecendo agora no meio de nós. E quando o leitor diz palavra do Senhor ou palavra da salvação, se cumpre aquilo que aconteceu na sinagoga de Nazaré, quando no final da leitura Jesus disse: aquilo que acabastes de ouvir se cumpriu no meio de vós. É isso que o leitor está dizendo. Essa palavra que foi proclamada se cumpriu no meio de vós. Agora analisa comigo alguém que é incapaz de ouvir a palavra. Na cultura bíblica significa que a palavra nunca seria atualizada na vida daquele homem. Era um homem completamente afastado da palavra criadora. O livro do Gênesis vai dizer que tudo foi criado pela palavra. Deus disse e aquilo que ele disse aconteceu. A grande diferença, uma das grandes diferenças do Criador da criatura, é que nós falamos muitas coisas e nada daquilo que nós falamos acontece. Agora, uma única palavra de Deus, o que Ele diz, o que sai da boca dele acontece. Por isso que quando nós proclamamos a palavra de Deus, quando a palavra que já não é mais um livro e nem letras, quando a palavra que é uma pessoa, que é Jesus, é proclamada pelos nossos lábios, aquilo que foi proclamado acontece. E é por isso que nós dizemos: profetiza na vida do seu irmão, profetiza na vida da sua irmã, porque a palavra não é nossa, é a palavra que vem do alto, é que acontece, cria e recria todas as coisas. Então aqui nós estamos vendo no Evangelho um homem incapaz de ouvir a palavra, e nós estamos vendo um homem incapaz de proclamar a mesma palavra. Então trouxeram esse homem até Jesus. Agora, a primeira leitura de hoje já nos revela quem é que causou essa surdez e quem é que causou a impossibilidade desse homem falar da palavra de Deus. Depois nós voltamos no Evangelho, mas para a gente compreender isso, nós precisamos ir na primeira leitura que se encontra no livro do Gênesis, lá no capítulo 3. Olha que interessante que a Bíblia começou a dizer na primeira leitura de hoje. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. E nós já sabemos que a serpente, na maldição que o próprio Deus deu para ela depois do pecado, nós sabemos que a serpente rasteja sobre a poeira. A poeira na Sagrada Escritura é frequentemente o símbolo da morte na própria Bíblia. Então, quando a serpente veio até Eva, ela veio rastejando sobre a própria morte. Em outras palavras, o autor do livro do Gênesis está dizendo que a serpente veio trazendo no seu corpo a própria morte, para espalhar essa morte na vida dos homens. E o interessante aqui na Sagrada Escritura é que nós estamos vendo, olha, a serpente era o mais astuto de todos os animais. A palavra serpente vem de uma raiz hebraica que se diz narash. Espero que não tenha ninguém com esse nome aqui. Narash. Repita comigo, narash. E você sabe o que significa narash? Narash no hebraico significa assoviar, cochichar, vem da raiz da palavra charme, se dar a magia, fazer encantamentos e praticar adivinhações. Tudo aquilo que o livro do Deuteronômio, lá no capítulo 18, proíbe aos filhos de Deus. Então a serpente, com essa palavrinha narash, significa aquela que vem fazer encantamentos aos nossos ouvidos. É aquela que vem cochichar nos nossos ouvidos. É aquela que vem falar baixinho nos nossos ouvidos. E com seu charme nos encantar, nos tornar escravos de nós mesmos e incapazes de viver a liberdade da glória dos filhos de Deus, como vai dizer São Paulo. Então ela vem sorrateiramente, a serpente narash,
assoviando nos nossos ouvidos. Por isso, irmãos, olha aqui para mim. Tenhamos muito cuidado com aqueles que vêm até nós dizer: eu vou te contar uma coisa bem baixinho. São as naraxes, são aquelas que são enviadas pela serpente, fazendo encantamentos nos nossos ouvidos. Diga para quem está do seu lado: o seu nome não é Narax. Você não foi feito para os encantamentos, e nem para cochichar nos ouvidos dos outros. Conhecereis unicamente a verdade, que será proclamada de cima dos telhados, e esta vos libertará. Só que a Bíblia ainda diz uma coisa interessante. Além de dizer, revelar para nós quem é a Narax, o que ela faz, a Bíblia vai dizer para nós que ela era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A palavra astuto é a mesma palavrinha no hebraico que se diz nu. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que a serpente era astuta e ela era nua. O mesmo termo em hebraico. Isso, segundo os rabinos, significa que a serpente, que era nua, estava despojada de escrúpulos, sem impedimento, sem limites, sem freio aos seus próprios desejos. Olha o que significa essa palavra astuto. Sem freio aos seus próprios desejos. Existe um rabino chamado Rashi. Ele diz que a serpente, que era astuta ou nua, estava despojada de toda moral e de todo mandamento de Deus. Deixa eu repetir isso para você. A serpente só era astuta ou nua porque ela estava despojada dos mandamentos de Deus. Não existia sobre ela as vestes da obediência a Deus. Por isso ela estava astuta, por isso ela era nua, despojada da vontade de Deus. E interessante ainda que o ser físico da serpente já revela quem ela é. Sua natureza descrita aqui se reflete no seu físico, que é tortuoso, e seu caminhar é furtivo e, ao mesmo tempo, escondido e disfarçado. Terceira coisa, a serpente, então, Narax, era astuta, e a terceira coisa, ela veio do campo. Animal, aqui na Bíblia foi traduzido como animal selvagem, mas em outras traduções dizem que ela veio dos campos. E os campos aqui na Sagrada Escritura é o símbolo dos animais desordenados, dos animais sem controle. Então por aí nós já temos todas as qualidades, entre aspas, dessa serpente que veio até o paraíso. Astuta, mentirosa, aquela que está sem limites, aquela que vem rastejando sobre a própria morte, e agora ela vai estabelecer um diálogo com aquela que tinha sido criada para ser rainha, com aquela que tinha sido criada para viver a liberdade da glória dos filhos de Deus. E a Sagrada Escritura vai dizer: astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Você percebe que a serpente não estava no Éden, ela veio dos campos. E até hoje, colocou-se um peso sobre as costas das mulheres, dizendo que foram elas as responsáveis
pelo pecado no mundo. Não é isso que você, mulher, já ouviu? Mas não é isso que diz a Sagrada Escritura. A Bíblia vai dizer que Deus estabeleceu o homem no jardim para cultivar o jardim e guardar o jardim. Os rabinos vão dizer que o homem nem cultivou e nem guardou. E porque ele não guardou, a serpente veio do campo e entrou no jardim. Então quem permitiu a serpente entrar no jardim não foi a mulher, foram os homens, que não cumpriram a sua missão de cuidar do jardim. É claro, depois quem fez amizade com a serpente, trocou o WhatsApp, foram as mulheres. Os homens não cuidaram, o homem não cuidou do jardim e a serpente entrou. Mas quem deu atenção a ela não foi o homem aqui, segundo a Escritura, foi a mulher. E agora que eu queria que você prestasse muita atenção, porque aqui começou a grande surdez da criatura, quando nós chegamos lá no Evangelho e vemos aquele homem surdo. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Quando a serpente foi falar com Eva, os estudiosos dizem que a serpente não ficou de pé, que para a serpente poder conversar com Eva, foi preciso que Eva se abaixasse, para poder colocar os ouvidos na boca da serpente. E nesse abaixar, o capítulo 1, versículos 20 seguintes, vão dizer que Deus criou o homem e a mulher e disse para eles dominarem toda a criatura. Sede fecundos e dominai a criação, dominai sobre os animais. Quando Eva se abaixou para ouvir a serpente, Eva deixou de dominar e foi dominada pela serpente. No lugar de fugir, de obedecer a Deus e fugir da serpente, nesse momento Eva foi dominada. A carta de São Pedro, a segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Naquele momento de diálogo em que ela se abaixou para ouvir o que a serpente tinha para dizer, Eva foi dominada pela serpente e se tornou escrava. Preste atenção, quando Eva foi conversar com a serpente, foi preciso que ela tocasse na terra para poder colocar os seus ouvidos próximos da boca da serpente. Ao tocar na terra, ela tocou na sua própria morte. Ela tocou no pó da morte que eu já expliquei, aquele pó que a serpente trouxe. E ali ela já começou a experimentar a própria morte, que até então ela não experimentaria, porque deu atenção à serpente. E a serpente disse algo muito interessante: é verdade que Deus vos disse. Todo o capítulo 1 do livro do Gênesis e todo o capítulo 2 não fala de Deus, fala do Senhor Deus. Adonai Elohim, o Deus de amor e o Deus de justiça. Aqui a serpente tirou o Deus de amor. Está diminuindo os dons de Deus. Ela já começou a mentir para Eva. A mentira, até então, Eva que só ouvia as verdades de Deus, Eva que nunca tinha ouvido uma mentira, Eva agora começa a ouvir uma mentira sobre Deus, diminuindo quem Ele é. Deus deixou de ser Deus de amor e de justiça e se tornou apenas Deus de justiça. E por que a serpente fez isso? Porque ela queria que Eva fosse condenada pela justiça de Deus. Então ela já diminuiu os dons de Deus. É verdade que vós não podeis comer das árvores do jardim?
O pior vem agora. Uma vez que a mentira entrou nos ouvidos de Eva, o pior vem agora. Olha o que diz a palavra de Deus. A mulher respondeu à serpente: pecado dos ouvidos. Quando ela deu ouvido à serpente, ela se tornou surda à verdade, porque ela preferiu acreditar na serpente a acreditar na verdade de Deus. Eva se tornou surda à verdade que vinha da boca de Deus. E agora Eva vai responder à serpente. Ao responder à serpente, a sua boca deixa de proclamar as glórias de Deus. A sua boca começa a ficar mentirosa. Olha o que diz a palavra de Deus. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mentira! Lá no capítulo 2, versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: Deus disse para o homem e para a mulher: vós podeis comer de todas as árvores do jardim. Os rabinos dizem que até as árvores eram comestíveis, não somente os frutos. Todas as árvores antes do pecado eram comestíveis, segundo os rabinos. Eva disse: não, nós podemos comer de todos os frutos. Eva já ficou mentirosa como a serpente. A serpente diminuiu os dons de Deus, e quem era Deus? Agora é Eva que está diminuindo os dons de Deus. Deus deu todas as árvores. Eva está dizendo que agora pode comer dos frutos. Já diminuiu os dons de Deus. Mas do fruto que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Se você ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai perceber que Deus não disse que não podia tocar nas árvores. Deus disse: não comais da árvore que está no meio do jardim. Qual é a árvore que está no meio do jardim? Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida. Esta, no original, sem essas pontuações que nós temos no português, essa está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal não está no meio do jardim, ela está no jardim. Você já percebeu que quando Eva deu ouvidos à mentira, ela ficou mentirosa? Ela disse que podia comer dos frutos, ela disse que só não podia comer da árvore que estava no meio do jardim. Deus não disse isso. Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva não chama Deus de amor e de misericórdia. Eva também começa a chamar Deus do jeito que a serpente chama, Deus de justiça. É interessante que quando Eva foi dominada pela serpente, ela passou a ser imagem e semelhança da própria serpente. A Bíblia vai dizer que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Uma vez que Adão e Eva pecaram, quando eles olharam para eles, como que eles estavam? Nus. Eu não disse que a palavra nu é a mesma que astuto? Então, quando Eva olhou para si mesma, ela viu que estava astuta como a serpente, mentirosa como a serpente, tocou a morte como a serpente, já estava se rastejando como a serpente, já não tinha domínio da sua própria vida, agora era conduzida pela serpente, e o pior, ainda levou o homem ao próprio pecado. Eva ainda come do fruto. Aqui tem um outro pecado. O pecado é que ela toma o fruto ao invés de receber como dom de Deus. Ela se apropria daquilo que não era dela. Você percebe o caminho que a astuciosa, que o caminho que a serpente fez para levar Eva até o pecado e com isso trazer a morte para mim e para você. Eva ficou surda porque preferiu ouvir
as mentiras da serpente a ouvir a verdade de Deus. Adão ficou surdo porque preferiu acreditar numa mentirosa a acreditar naquilo que Deus havia dito. E ambos ficaram mudos, incapazes de proclamar a glória de Deus. Lá em João 8, versículo 44, Jesus vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Então é ele que fala mentiras aos nossos ouvidos, porque toda mentira que nós ouvimos do diabo, nós nos tornamos surdos a Deus e incapazes de proclamar a sua glória e a sua vitória. Por isso, irmãos, quando o anjo aparece para a Virgem Maria e que pergunta se ela quer ser a mãe do Salvador, qual foi a resposta da Virgem Maria? Nós rezamos isso no Ângelus. Qual foi a resposta de Maria? Eis aqui. Não, no original grego não está serva, está escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O que Maria está dizendo para o anjo? Se a primeira escolheu rebaixar-se e ser escrava da serpente, eu escolho ser escrava de Deus. Se a primeira se tornou escrava da mentira, eu escolho ser escrava da verdade. Se for para aplaudir, aplauda com força. Enquanto Eva desce, toca na morte, dá os seus ouvidos para a serpente e dialoga com ela, a outra se curva diante da verdade, toca na própria vida, se torna escrava daquele que o domina. A primeira foi escrava da mentira, a segunda diz: eis aqui a escrava da palavra, que é a única verdade na minha vida. E é isso que Deus quer para nós nesse avivamento. Nós precisamos dar um basta em todas as mentiras da serpente vinda por esse mundo. Minha gente, ela vem, os rabinos dizem que o jeito de andar da serpente revela quem ela é. Ela é astuciosa, sinuosa, furtiva, ela vem enganando. É por isso que nós temos Jesus lá em João 14:6, vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E por que nós precisamos de um caminho? Porque a serpente, da sua maneira sinuosa, ela estragou aquilo que era um caminho reto. Então nós precisamos de um caminho reto. Por que nós precisamos da verdade? Porque ela semeou a mentira. E por que nós precisamos de alguém que seja a vida? Porque ela semeou a própria morte. Então você percebe qual é o caminho da serpente, mas qual é o caminho da salvação de Jesus Cristo. E assim foi esse diálogo com a serpente, esse diálogo com Eva, e quando se viram completamente nus, imagem e semelhança da serpente. São João Paulo II diz que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Eva contemplou a serpente e se tornou muito parecida com ela. Olha para quem está do seu lado e com muita verdade, muita autoridade, seja um espelho para essa pessoa aí agora e diga para ela o que você tem contemplado. E veja o que você tem se tornado. Irmãos, a profecia de Deus nesse avivamento é que sejamos consumidos pelo reino. Mas me desculpa dizer, Deus não tem aliança e compromisso com gente mentirosa.
Deus não tem compromisso com aqueles que ainda escutam as mentiras desse mundo e esquecem que só existe uma verdade e ela é absoluta. Não podemos relativizar a única verdade. Me desculpa dizer, não existe verdades. Existe uma única verdade. E é essa que sai da boca de Deus, que é o Filho de Deus dado a nós. É chegado o momento de tomarmos uma decisão. Um grande esfriamento que tomou conta de muitos corações nos tempos em que estamos vivendo, não foi um esfriamento enviado por Deus, foi um esfriamento causado por escolhas pela mentira e não pela verdade do Evangelho. O termômetro do avivamento num coração de uma pessoa, o termômetro de uma pessoa consumida pelo reino, é aquele que escolhe. E como diz o Papa Bento, é aquele que escolhe a verdade e não tem medo de pagar o alto preço pela verdade nos tempos em que estamos vivendo. Esses são os avivados. Esses são os avivados. É chegado um grande momento, e é isso que Deus quer fazer, levantar homens e mulheres da verdade, que não dê ouvidos mais às mentiras desse mundo. Quanto mais diálogo nós temos com a serpente, mais parecidos com ela nós nos tornaremos. Agora você compreende quem estava por trás daquela surdez e daquele homem que falava com dificuldade no Evangelho? Quem estava por trás daquela surdez? E o grande mal do nosso mundo nesses tempos, a grande enfermidade do mundo nesse tempo, é a indiferença a Deus e a surdez à sua palavra. Neste avivamento, ainda dá tempo de você ir embora e nós ficarmos aqui com um pequeno número. Dá tempo de você ir embora e nós ficarmos num pequeno número. O grande problema, a grande enfermidade do mundo nesses tempos é a criação de um evangelho que agrade a si mesmo e não do evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que no domingo nós saiamos daqui deste lugar avivados, com desejo de nos consumir pelo reino, mas um reino que tem um evangelho, e esse evangelho é uma pessoa, é Jesus de Nazaré, e não a outra. Ou nós saiamos daqui com essa certeza, ou minha gente, nós vamos ficar aleluiados aqui nesses 3 dias, dando soco no ar na oração, dando gritos e pulos, mas vamos sair daqui rastejando como serpente, porque nos tornamos iguais a ela. Mas não é isso que Deus quer para nós, não. Deus não quer, pode ser que Ele queira, mas se nós queremos sapatinho de fogo, pés aleluiados, isso precisa começar com o coração esfogueado pela verdade do Evangelho. O fogo começa no coração e depois se espalha pelo corpo inteiro. Eu desconfio de quem tem fogo no pé, mas tem mentira no coração e não tem a verdade do Evangelho como base da sua vida, como caminho a ser seguido. E eu tenho certeza que os profetas que passarão aqui por esse palco, aqui na Canção Nova, vão rasgar os vossos corações com a única verdade, que é a verdade de Jesus Cristo. Com a única verdade, que é a verdade de Jesus. Nós não servimos a mentiras, nós não servimos a ideologias, nós não servimos a ideias humanas, nós servimos a uma palavra que a morte não teve poder sobre ela, que a mentira não imperou sobre ela. Nós servimos a uma palavra que ressuscitou dos mortos, e essa palavra tem um rosto, tem um nome, essa palavra é Jesus.
Essa palavra é Jesus. E o que o Senhor quer fazer comigo e com você hoje é o que está no Evangelho. Voltando no Evangelho, levaram então aquele homem até Jesus e pediram que ele impusesse as mãos sobre ele, levando-o à parte. Esse levar à parte aqui é como se Jesus tirasse aquele homem do território pagão e dissesse para ele: eu sou agora o teu território. Você não pertence mais a esse território pagão. Eu estou te levando a ter uma experiência comigo, porque você já teve uma experiência com a serpente. Agora eu vou te levar a ter uma experiência comigo. E é o que Jesus faz sozinho com aquele homem. Leva-o à parte, longe da multidão. Queridos, eu vou contar até 3, você vai dizer o seu nome. 1, 2, 3. Não ouvi não, eu ainda preciso ser curado hoje pelo Evangelho da minha surdez também. 1, 2, 3. Você está no meio de uma multidão, mas o Senhor nesses 3 dias vai pegar você sozinho e te levar à parte, para que Ele seja o teu território, o teu território. Vai nos tomar pela mão. Quando começou o Padre Roger estava aqui apresentando o início desse evento, desse avivamento. Ali no cantinho onde eu estava vendo, cumprimentando os irmãos, o Senhor ia falando comigo: eu quero levar esses meus filhos à parte, e quero ser o Senhor deles, o território deles, a verdade deles, de modo pessoal, para que juntos nós nos tornemos um grande exército da verdade, um grande exército da verdade, um grande exército de homens e mulheres escravos unicamente de Deus. Só Ele pode nos dominar, e mais ninguém, e mais ninguém, e mais ninguém. Fecha seus olhos um pouquinho e diga comigo. Diga para o diabo mesmo: você não me domina mais. Eu me cansei das suas mentiras. Eu quero a verdade de Jesus Cristo. Você não me engana mais. Na autoridade de batizado eu te ordeno: vá-te embora da minha vida, da minha casa e da vida dos meus. Eu me cansei das tuas mentiras. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos. Por incrível que pareça, eu fiquei assim estarrecido, extasiado, quando eu descobri que essa palavrinha aqui no grego, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos. Pode fazer o fundinho aí, tava bom, viu? Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos. Essa palavra pôs os dedos, a palavra pôr, o verbo pôr, no grego também poderia ter sido traduzido como empurrar. Então quando Jesus põe os dedos no ouvido daquele homem, ele está empurrando o ouvido? Não, ele está empurrando aquele que causou a surdez. Aqui você não chega mais, ele está empurrando. Então não é trabalho meu e seu, é trabalho dele. Quando ele põe o dedo nos nossos ouvidos, é ele que empurra. É como se empurrasse uma porta. Jesus empurrou os ouvidos. Jesus empurrou aquele que causava essa surdez e impedia esse homem de ouvir a sua palavra. Jesus empurrou. Coloca a mão nos seus ouvidos aí. O Senhor vai colocar os dedos nos seus ouvidos, mas antes disso Ele vai empurrar aquele que tem causado surdez na igreja, aquele que tem causado surdez em nós, padres.
naquele que tem causado surdez, em você que é leigo, em você que é consagrado. Quanta gente surda, meu Deus! Quanta gente surda a tua palavra, quanta gente surda o teu querer, e por isso não conseguem mais te obedecer. Quanta gente que não escuta mais a tua palavra, e o mandamento é esse: escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não haverá outro Deus. Senhor, ao tocar os nossos ouvidos, eu estou pedindo, empurra aquele que estava tapando os nossos ouvidos. E é essa visualização que o Senhor me dá. O Senhor está me dando discernimento sobre esse evangelho, e dizendo que na verdade o tentador tinha colocado dedos nos nossos ouvidos, nos impedindo de ouvir a verdade. E é por isso que muitos ainda patinam na mentira. Patinam na mentira do adultério, patinam na mentira da fornicação, patinam em tantas mentiras, em mentiras camufladas, em que você, com a frase que você, o importante é que você seja feliz. Mentiras que nos roubam do evangelho, que nos roubam da verdade. E o Senhor está dizendo que quando Ele empurrou, na verdade Ele empurrou os dedos do tentador, e rompeu a surdez daquele homem. E rompeu a surdez daquele homem. Visualize isso, porque a nossa imaginação é dom de Deus. Visualize o Senhor tirando os dedos do tentador dos nossos ouvidos, e dizendo para mim e para você, que os nossos ouvidos foram criados para ouvir a verdade, e a verdade é o remédio para curar-nos de todo tipo de surdez. Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, e com a saliva tocou-lhe a língua. Por que Jesus usa saliva? Para cumprir o que diz o Salmo 45, versículo 3, que dos teus lábios espalha a graça. Jesus tocou com saliva na língua daquele homem, para devolver para ele o gosto das coisas do céu, para devolver para ele o sabor da eternidade. Agora esse homem é capaz de ouvir a verdade e de proclamar a verdade com gosto de eternidade. Ser consumidos pelo reino é ouvir a verdade e proclamar a verdade com gosto de eternidade. Monsenhor Jonas passou a vida inteira, e quantas vezes eu sentadinho numa cadeirinha aí, adolescente, ouvindo aquele homem colocar com a sua pregação saliva na minha língua e me dar gosto de eternidade, desejo do céu, desejo de santidade, desejo da verdade que é o evangelho. E hoje eu estou pedindo ao Senhor que essa mesma verdade, que esse mesmo gosto pela verdade, que esse mesmo gosto de eternidade alcance agora a sua língua, a sua alma, a sua história, a sua vida, a sua família, e que possamos buscar as coisas do alto. E com a saliva tocou a língua, olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se, e ele começou a falar corretamente. Só se fala corretamente sem gaguejar, sem assoviar, sem cochichar, aquele que está na verdade. A mentira é dita aos pés dos ouvidos, a verdade é proclamada de cima dos telhados. Ele começou a falar corretamente, ele começou a proclamar a verdade corretamente. Diga para quem está aí do seu lado, profetize então com muita verdade na vida desse seu irmão: o Senhor quer te dar uma língua de verdade, uma língua para a verdade, uma língua que proclame a eternidade. E o Senhor está rompendo a nossa surdez e colocando a sua saliva nos nossos lábios, porque da sua boca, dos seus lábios, espalha graça
e verdade. São João vai dizer que Ele é graça e verdade. Eva, que tinha se tornado nua, astuta como a serpente, fez para si tangas de oliveira, mas a Bíblia vai dizer que Deus fez para eles, por misericórdia, Deus fez vestes com pele de animal. Essa pele de animal é o primeiro cordeiro que foi sacrificado na Sagrada Escritura. Quando nós olhamos para a cruz, a Bíblia vai dizer que as vestes dele foram sorteadas. Só que a Bíblia não diz sobre quem caiu a sorte, porque a sorte caiu sobre você, que estava nu como a serpente, e a sorte das suas vestes veio cobrir a nossa vergonha, para que nós nos tornássemos imagem e semelhança dele. Vai ficando de pé e vai dizendo com as suas palavras: eu me cansei de mentiras, eu me cansei da astúcia da serpente, eu me cansei de viver nu, desprovido de glória, desprovido da graça, eu me cansei dessa vidinha medíocre. Eu quero essa experiência com Jesus. Eu quero que os meus ouvidos se abram à verdade, e eu quero proclamar a sua glória, as obras do Rei. Eu quero proclamar as obras do Rei. Pega na mão do irmão que está do seu lado, sacode ela e diga: você veio para esse avivamento para proclamar as obras do Rei, para ter compromisso com a verdade e se consumir pela verdade. E se consumir pela verdade, e se consumir pela verdade. Senhor, eu estou impondo as minhas mãos e pedindo agora que o Senhor coloque o nosso anjo da guarda para trabalhar agora, limpando os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Nós não queremos mais ouvidos surdos, nós não queremos mais problemas auditivos no meio de nós. Muito mais do que problemas auditivos físicos, nós não aceitamos mais. E em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, na autoridade do sacramento da ordem, eu exorcizo do meio de nós todo o espírito de surdez espiritual. Eu te ordeno, vai-te embora, no nome de Jesus. Devolva aos filhos de Deus a liberdade para ouvir a palavra, a liberdade para viver na verdade, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Satanás, eu te ordeno, vai-te embora, porque aqui não tem mais espaço para ti. Tu enganaste Eva, mas tu não podes mais enganar aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Tu não podes mais. Nós te damos um basta, nós te damos um fim, pelo poder da cruz de Jesus, pelo poder e da autoridade da cruz de Jesus. Tu não tens mais domínio sobre nós, e tu não podes mais nos enganar. Vai-te embora, porque esses ouvidos foram conquistados pelo sangue de Jesus, e essas bocas foram lavadas pelo sangue de Jesus. E nessa noite, Senhor, põe a Tua palavra nos nossos lábios, põe a Tua palavra nos nossos ouvidos. Escuta Israel, escuta a igreja, escuta avivamento, escuta que o Senhor é o único Deus e não há outro. Escuta que a palavra não é um livro, a palavra é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Vamos orando uns pelos outros. Vai orando pelo seu irmão da direita, da esquerda, pedindo uma única libertação: a libertação da surdez, a libertação da mudez. Põe volume na sua voz. Aquele homem começou a falar corretamente. Nós vamos orar corretamente nessa noite. Vamos orar corretamente. Ori candarabalari xerebi candarabalari.
Iriandereberio sharabalari kerebi kandarabalari. Oriandereberio sharabalari kerebi kandarabalari. Oriandereberio sharabalari. Jesus, quando tu oravas no teu batismo, o céu se abriu e a voz do Pai se fez ouvir. Dai-nos a graça de ouvir a tua voz nessa noite a nos falar. Rompa a nossa surdez, solta a nossa língua como soltaste a de Zacarias, e dai-nos a graça de proclamar as tuas obras. Empurra, Senhor, empurra, empurra aquele que nos impedia de ouvir a tua palavra. Eu acho que nós podemos aumentar o nível espiritual da nossa oração. Senhor, me fala que tem pessoas no meio de nós, e o Senhor me mostra pessoas com fones de ouvidos, e o Senhor dizendo que muitos foram ficando surdos por aquilo que foram ouvindo no dia a dia, foram se contaminando com a mentira através de músicas, através de certas notícias. Mentiras entraram através de canções, e o Senhor está dizendo: tira esses fones dos seus ouvidos, que te impediam de ouvir a canção do céu. Você ouviu mentiras através de canções. Libertações o Senhor está fazendo no meio de nós. Amarras nos ouvidos, amarras no falar. Hori xerebi candarabalari, hori candarabalari, xerebi candarabalari. Senhor, existe uma surdez sobre esse mundo, que nós estamos te pedindo agora essa libertação, a libertação dessa surdez que está sobre o mundo, como se uma capa, como se o mundo, os homens e as mulheres tivessem sido colocados numa cabine, uma cabine que impedia de ouvir aquilo que vem do alto, o comando que vem do alto. Senhor, me dá uma palavra de ciência. O Senhor me mostra um grande exército de homens e mulheres capacitados, mas perdidos. E eu dizia: mas por que perdidos, Senhor? Porque todos eles estavam com fones nos seus ouvidos que os impediam de receber o comando do alto. Perdidos, capacitados com armas espirituais, prontos para a guerra, mas não ouviam o comando, e porque não ouviam o comando, estavam perdendo a guerra. E o Senhor dá como entendimento, discernimento, que na sua igreja tem muitos homens e mulheres capacitados, mas que estão perdendo a guerra, porque não escutam mais o comando do alto. Tiremos, irmãos, tiremos os fones dos ouvidos, tiremos aquilo que nos impedia de ouvir o comando, porque o comando Deus vai dar nesse avivamento para nós. O comando Deus vai dar para nós nesse avivamento. Abramos os nossos ouvidos, abramos os nossos lábios e gritemos para o mundo, por onde passarmos, que Ele é o Senhor. Cantemos, cantemos. Coloque a mão sobre os seus ouvidos. Põe o teu dedo aqui, Senhor. Desfaz todo o mal que me impede de te ouvir.
leva-me à intimidade. Preciso estar a sós contigo pra te ouvir. Mais uma vez, diga pra ele: põe o teu dedo aqui, Senhor. Desfaz todo o mal que me impede de te ouvir. Leva-me à intimidade. Leva-me à intimidade. Preciso estar a sós contigo. Preciso estar a sós contigo pra te ouvir. Abre os meus ouvidos, preciso te ouvir. Ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos e rompe a surdez. Preciso te ouvir. Só isso, diga pra Jesus: abre os meus ouvidos, preciso te ouvir. Ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos e rompe a surdez. Preciso te ouvir. Vamos cantar do início, com a mão nos nossos ouvidos uma vez mais, pedindo: Senhor, põe o teu dedo aqui, Senhor. Põe o teu dedo aqui. Preciso ouvir a tua voz. Do início. Põe o teu dedo aqui, Senhor. Desfaz todo o mal que me impede de te ouvir. Mais uma vez, põe o teu dedo aqui. Põe o teu dedo aqui, Senhor. Desfaz todo o mal que me impede de te ouvir. Mais forte, uma vez mais. Põe o teu dedo aqui, Senhor. Põe o teu dedo aqui, Senhor. Desfaz todo o mal que me impede de te ouvir. Leva-me à intimidade. Leva-me à intimidade. Preciso estar a sós contigo. Preciso estar a sós contigo pra te ouvir. Mais uma vez. Põe o teu dedo aqui, Senhor. Desfaz todo o mal. Desfaz todo o mal que me impede de te ouvir. Leva-me à intimidade. Leva-me à intimidade. Preciso estar a sós. Preciso estar a sós contigo pra te ouvir. Ergue o seu braço e canta. Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos. Preciso te ouvir. Ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos e rompe o silêncio. Preciso te ouvir. Abre os meus ouvidos. Preciso. Abre os meus ouvidos. Preciso te ouvir. Ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos e rompe a surdez. Preciso te ouvir. Só você cantando, diga: abre os meus ouvidos. Preciso ouvir tua voz, a tua verdade. Meus ouvidos e rompe a surdez. Preciso te ouvir. Canta mais uma vez isso. Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos. Preciso
preciso te ouvir, ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos e rompe a surdez. Preciso te ouvir. Só as vozes e o teclado, cante. Abre os meus ouvidos, preciso ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos, rompe a surdez, se rompe a surdez. Preciso te ouvir, preciso te ouvir. Uma vez mais. Abre os meus ouvidos, eu preciso te ouvir, ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos e rompe a surdez. Preciso te ouvir. Abre os teus braços. Faça a experiência de ouvir o Senhor. Vai soltando sua voz no Espírito, vai entrando no sobrenatural, vai aguçando os seus ouvidos a voz do Senhor, a voz do Espírito. O Senhor fez, nós pedimos, Ele está fazendo. Vai soltando sua voz, para nos ouvir o Senhor e discípulos. Tudo aquilo que estava fechado, abra-te. Todos os ouvidos que estavam fechados, abra-te. Toda surdez espiritual, toda surdez emocional.
Pegue no seu braço mais alto. Que o Senhor nos dê esses ouvidos capazes de ouvir. Oh, abre os meus ouvidos. Diga. Abre os meus ouvidos. Preciso te ouvir. Ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos e rompe a surdez. Preciso te ouvir. Abre os meus ouvidos, preciso te ouvir. Ouvir tua voz, a tua verdade. Abre os meus ouvidos e rompe a surdez. Preciso te ouvir. Preciso te ouvir. Preciso te ouvir. Preciso te ouvir. Faça o sinal da cruz nos seus ouvidos e vai dizendo para você mesmo: Éfata, Éfata. Éfata. Faz o sinal da cruz nos ouvidos do seu irmão que está aí do seu lado e diga para ele: Éfata, Éfata. O Éfata do Pai foi quando diante do sepulcro, no terceiro dia ele disse: Éfata, abra-te, e a porta do sepulcro se abriu e a verdade saiu ressuscitada. Não há sepulcro que o grito de Deus não possa romper. E nessa noite a palavra de Jesus é Éfata, 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 sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, no seu matrimônio. Éfata, Éfata. Você pode ir glorificando ao Senhor com as suas palavras, finalizando a nossa oração. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. Meus lábios já podem proclamar os teus louvores. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Caminho sinuoso não é mais para mim. Vida sinuosa não é mais para mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E a sua forma de glorificar